Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios. Começando pela distância entre ponto e reta. A posição de uma certa cidade no mapa, montado sobre um sistema cartesiano de coordenadas, é dada pelo ponto P 1 e 2. Um trem descreve uma trajetória retilínea dada pela equação x mais 3y menos 30 igual a zero. Qual a distância da cidade ao trilho? Então, observem que nós estamos calculando a distância entre um ponto e uma reta. Essa distância ela é dada pelo módulo de A vezes x0, mais B vezes y0, mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A, B e C são os coeficientes da equação da reta, e que x0 e y0 são as coordenadas do ponto. Então, aqui nós vamos ter o A é o valor que acompanha x, que é 1. Coordenada x do ponto também é 1. Mais o B vale 3, vezes a coordenada y, que é 2. Mais o C, que é menos 30. Tudo isso em módulo, porque a distância deve ser positiva. Dividido por A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, aqui nós vamos ficar com 1 vezes 1, que é 1. 3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos 30. Dividido pela raiz quadrada de 1 mais 9. Então, 1 mais 6 é 7, menos 30 vai dar menos 23. Em módulo, 23 sobre a raiz de 10. Só que a raiz não pode ficar no denominador, então nós racionalizamos. Multiplicamos pela raiz de 10 em cima e embaixo. Então, essa distância será 23 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, que é 10. Obtenha a distância da origem à reta y igual a 3x menos 5. Bom, a origem, então, é o ponto 0 e 0. E a reta, para a gente determinar o A, B e C, nós precisamos colocá-la na forma geral. Então, eu vou jogar o y para lá. Vai ficar 3x menos y menos 5 igual a 0. Então, eu passei o y negativo. Então, a fórmula da distância AX, 3 vezes 0, mais BY, o B é menos 1, vezes a coordenada y, que é 0, mais o C, que é menos 5. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, aqui a gente vai ficar com 3 vezes 0, 0, menos 1 vezes 0, 0, mais com menos, menos 5. Dividido pela raiz quadrada de 9, mais 1. Então, aqui vai ficar menos 5, no módulo é mais 5, dividido pela raiz quadrada de 10. Então, mesmo caso do exercício anterior, multiplicamos pela raiz de 10 em cima e embaixo. Então, a nossa distância vai ficar 5 raiz de 10 sobre 10. Só que aqui cabe simplificarmos, dividindo em cima e embaixo por x. Então, a nossa distância será raiz de 10, 10 dividido por 5, 2. Então, a distância é de raiz de 10 sobre 2. Questão 8. Obtenha a distância do ponto C, a reta que passa pelo ponto E, 1 e 2, e é paralela à reta de equação y igual a x menos 3. Então, para calcular a distância entre ponto e reta, a gente precisa do ponto e da equação da reta. Nós não temos a equação da reta, certo? Mas é possível encontrá-la. Por quê? A gente sabe um ponto pelo qual ela passa e a gente sabe que ela é paralela a essa. Se ela é paralela, ela possui o mesmo coeficiente angular.
O coeficiente angular é o n, é o valor que acompanha x, então é 1. Então, eu sei que ela tem coeficiente angular 1 e que ela passa pelo ponto E, 1 e 2. De posse disso, vamos substituir na equação fundamental da reta. Fica y menos 2, que é igual a m vezes x menos 1. Então, aqui vai ser y menos 2, que é igual a x menos 1. Mas nós queremos ela na sua forma geral. Então, vou passar para lá. Vai ficar assim, x menos 1 menos y mais 2, que é igual a 0. Então, x menos y, 2 menos 1 é 1, que é igual a 0. Pronto. Esta é a minha equação da reta e eu quero saber a distância dela com o ponto C, menos 3 e 6. Então, vamos lá. A, que é o valor que acompanha x, é 1, vezes a coordenada x menos 3, mais o B, que é menos 1, vezes a coordenada y, que é 6, mais o C, que é 1, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. 1 vezes menos 3 é menos 3, menos 1 vezes 6 é menos 6, mais 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1 também. Então, aqui eu vou ficar com menos 9 mais 1, que é menos 8, no módulo 8, dividido pela raiz de 2. Racionalizamos a raiz de 2. Então, nós vamos ficar aqui com 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Dividindo 8 por 2, então 4 raiz de 2. Questão 9. O raio da circunferência centrada na origem que tangencia a reta de equação y igual a x menos 1 é? Olha só, o raio da circunferência, ele descreve a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Se esta reta tangencia a circunferência, significa que ela tem um ponto em comum. Então, se eu encontrar a distância do centro até a reta tangente, eu estou descobrindo o raio. Primeiro, vamos escrevê-lo, então, na sua forma geral. X, vou passar para cá, menos y, menos 1, que é igual a 0. E calcular ela, a sua distância, aliás, com o centro, com a origem do plano cartesiano, que é o centro da circunferência, que é o ponto 0 e 0. Então, eu vou ter a distância é igual ao módulo de 1 vezes 0, então, a vezes x, mais o b, que é menos 1 vezes 0, mais o c, que também é menos 1, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, aqui 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, vai ficar apenas o menos 1. Então, eu vou ter módulo de menos 1, dividido pela raiz quadrada. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, que vai ser a raiz quadrada de 2. Então, d vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando pela raiz de 2 em cima e embaixo. Então, d vai ser igual a 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Portanto, alternativa D. Agora, sobre a posição relativa entre ponto e reta. O semiplano rachurado é o conjunto dos pontos x e y tais que... Então, olha só. Aqui a gente precisa descobrir a equação dessa reta, né, e dizer que são todos os pontos que estão abaixo dessa reta. Para descobrir a equação dessa reta, existem diversas maneiras. Uma delas, por exemplo, é a gente pegar os pontos que compõem essa reta, ou seja, aqui 2 para x e 0 para y, e este aqui 0 para x e 4 para y. Podemos calcular o seu coeficiente angular, que é ΔY sobre ΔX,
Então, ΔY, 4 menos 0, dividido por 0 menos 2. Então, eu vou ficar com 4 dividido por menos 2, que é menos 2. E aí, eu posso escrevê-lo, então, nesta forma aqui, ó, mx mais n. Então, o y é igual a menos 2x, e o n é o ponto que a reta passa no eixo y, que é o 4. Então, menos 2x mais 4. Esta é a equação da reta. E eu tenho o conjunto de pontos que está abaixo dessa reta, ou seja, y menor ou igual, porque a reta é contínua, a menos 2x mais 4. Então, a alternativa correta será a alternativa C, né? Só está com a ordem inversa, menos 2x e mais 4. Questão 7. Um técnico em computação gráfica precisa colorir a região escurecida a seguir. Para isso, ele precisa encontrar uma inequação que represente graficamente esta região no plano cartesiano para efetuar a programação no computador. Encontre esta inequação. Então, aqui também precisamos encontrar a equação dessa reta. Agora, nós podemos escrever o coeficiente angular como sendo a tangente do ângulo entre o eixo x e a reta, ou seja, a tangente de 135 graus. Bom, preciso reduzir ao primeiro quadrante. 180 menos 135 dá 45. Só que a tangente no segundo quadrante ela é negativa. Então, o nosso coeficiente angular vai ser menos 1. A tangente 45 é 1. Segundo quadrante, tangente negativa. E eu sei que a minha reta passa pelo ponto 0 e 0. Certo? Então, olha só, se eu for na equação reduzida, y igual a mx mais n. Então, no lugar do m eu coloco menos 1, então vai ficar menos x. E o n é o ponto aqui onde corta o eixo y, que é exatamente o ponto 0. Menos x mais 0, ou seja, y é igual a menos x. Então, como eu quero toda a região que está abaixo dessa reta, e percebam que a linha está contínua, então é y menor ou igual a menos x. Questão 8. O conjunto S, que melhor representa a região R do gráfico, é... Então, olha só. A região R, ela é delimitada, na verdade, por 4 retas. 2 aqui em relação a x e 2 em relação a y. Percebam que os valores de x variam de 1 até 4. Ok? Então, aqui eu tenho os valores de x variando de 1 até 4 e os valores de y variando de 1 até 3. E as retas aqui ao redor da região R são contínuas. Quando as retas são contínuas, significa que incluímos o 1 e o 4 e incluímos o 1 e o 3. Então, os sinais são de menor ou igual. Portanto, a alternativa correta será a 1 menor ou igual a x, então eu incluo 1 menor ou igual a 4. E 1 menor ou igual a y e menor ou igual a 3, incluindo o 1 e o 4 para x, o 1 e o 3 para y. E a nossa última questão, a área da região triangular delimitada pelo sistema de inequação é igual a... Então, nós precisamos analisar esse sistema no plano cartesiano, ok? Então, fazer aí um esboço do que seria esse sistema no plano cartesiano, verificar qual é este triângulo formado por essas retas, essas 3 retas aqui. Então, vamos supor aqui nosso plano cartesiano. Eixos x e y. O x é maior ou igual a 0, então com certeza o nosso triângulo estará aqui para o lado de cá, certo? Então, x maior ou igual a 0 significa que a nossa imagem estará para cá. Aqui nós temos uma equação. Então, olha só, eu vou isolar o y nessa equação, 5y menor ou igual a menos 3x mais 15. Passo 5 dividindo, então eu vou ficar com menos 3x mais 15 sobre 5.
Então, o y é menor ou igual a menos 3x sobre 5, mais 15 dividido por 5, 3. Então, olha só, eu já sei que essa reta passa aqui pelo 3. É uma reta decrescente e eu posso encontrar o pontinho que ela passa aqui no x, né? Por quê? Basta eu substituir o zero no lugar do y, o valor que zerar esta equação aqui. Então, eu tenho menos 3x sobre 5 mais 3 igual a zero. Então, menos 3x sobre 5 igual a menos 3. Já posso aqui multiplicar por menos 1 e passar o 5 multiplicando. Então, eu vou ficar com 3x igual a 15. Passo dividindo, x igual a 5. Então, quando o y vale 0, o x vale 5. Então, está limitado deste lado do gráfico e está limitado por essa reta aqui. Agora, vamos trabalhar com a segunda reta. Vou fazer a mesma coisa, vou isolar o y. 5y maior ou igual, agora é acima dela, né? Menos 2x mais 10. Passo 5 dividindo, menos 2x mais 10 sobre 5. Então, o y vai ser maior ou igual a menos 2x sobre 5, mais 2. Então, esta reta, ela passa pelo y2. Ela também é uma reta decrescente, certo? E vejamos aqui o que vai acontecer quando eu zerar o meu y. Então, eu vou ter menos 2x sobre 5 mais 2 igual a 0. Então, menos 2x sobre 5 igual a menos 2. Já multiplico aqui por menos 1. Então, 2x igual 2 vezes 5, que é 10. Então, x também é igual a 5. Ela passa pelo mesmo ponto. Ou seja, ela sai daqui e também vai passar lá pelo 5. Só que, olha só, a minha região é aqui à direita do eixo y para x maior que 0. Abaixo dessa primeira reta e acima dessa, ou seja, a região do meu triângulo é essa daqui. Eu estou procurando a área deste triângulo. Então, observem, ele está de lado, mas aqui é como se eu tivesse a base e aqui a altura. Então, eu tenho um triângulo que a base vai de 2 até 3, então a sua base mede 1, e a sua altura mede 5. Então, a área desse triângulo vai ser dada por base vezes a altura, dividido por 2. 1 vezes 5 é 5, dividido por 2, 2,5. Alternativa A.